Olá, boa tarde. Aqui é o Cabo Ramon do Corpo de Bombeiros do Paraná. Irei passar um pouco sobre vias aéreas e ventilação. Nós devemos sempre iniciar tratando um pouco sobre a anatomia e a fisiologia. Então, como que se estrutura, né, esse sistema respiratório e como se dá o seu funcionamento. Então, nós temos na parte, ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, temos como principais funções dentro da via superior aquecer, filtrar e umidificar, né, o ar que entra no corpo pelo nariz e pela boca. Então, essa umidificação ela é obtida à medida em que o ar capta essa umidade dos tecidos moles da via aérea. A faringe ela é um tubo muscular que se estende do nariz até a boca, até o nível do esôfago e da traqueia. E o ar que passa pela boca e posteriormente pela faringe, ela não tem tanta umidade quanto pelo nariz por causa da constituição da sua estrutura e também pela ausência de muco, como nós temos na estrutura das fossas nasais. Dentro das cavidades nasais, nós temos uma umidificação natural que faz com que esse ar acabe entrando em contato e acabe aquecendo, né, indo um ar aquecido aí para os pulmões. Então, na estrutura, nós temos inicialmente as fossas nasais, a cavidade nasal, a orofaringe, e daí temos essa entrada, uma válvula que faz a separação do esôfago, a parte da entrada da traqueia, na verdade, seria a epiglote. Então ela é uma válvula que regula, ela fecha a traqueia no momento em que nós realizamos a deglutição. Então quando nós engolimos água ou alimentos, essa válvula ela fecha, faz com que esse alimento ou esse líquido ele seja direcionado para o esôfago, posteriormente ao estômago, e proteja as vias aéreas, não deixando entrar nenhum tipo de líquido ou sólido na traqueia e, consequentemente, ser direcionado aos pulmões. Na sequência, né, temos a parte da laringe, esôfago e traqueia. Então, excluindo o esôfago, essas são as estruturas que compõem as vias aéreas superiores. Na via aérea inferior, nós temos como função a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Quando o ar entra na via aérea inferior, ele passa através da traqueia e dos brônquios até os pulmões, onde atravessa os bronquíolos e finalmente alcança os alvéolos, que são as unidades funcionais do pulmão. Então é ali que ocorre a hematose, a troca gasosa, onde acontece esse processo de troca de oxigênio por gás carbônico. Então nós temos a traqueia, o brônquio primário, na sequência o brônquio secundário, brônquio terciário e até chegar no alvéolo. Então nós temos também a pleura, que é uma camada que reveste a estrutura do pulmão. Então nós temos a pleura visceral, que ela é aderida ao pulmão, e temos também mais uma pleura que ela faz entre essas duas pleuras. Nós temos um líquido surfactante que ele faz o deslize, né, como se ele permitisse com que essas duas estruturas, essas duas pleuras, elas não oferecessem resistência e nenhuma fricção, da forma em que o pulmão ele acaba expandindo, ele acaba deslizando e não sofre nenhum tipo de lesão. Então esse líquido ele é bastante importante nessa estrutura e nesse movimento do pulmão. Nós temos também a questão da anatomia e fisiologia, a parte da inspiração. Então, quando nós inspiramos, é ela que garante a entrada do ar no sistema respiratório. Então, nesse processo, ele tem uma contração do diafragma, que é o principal músculo da função da respiração. Então, e juntamente com os músculos intercostais, que são os músculos auxiliares, levando à expansão da caixa torácica. Então ele vai aumentar, expandir esse volume
da caixa torácica e ele vai ocorrer uma diminuição da pressão no seu interior. Então a pressão dentro da caixa torácica, consequentemente do pulmão, ela vai ser menor e vai menor que a pressão externa. Então, sendo a pressão externa maior, esse ar vai acabar entrando nas vias aéreas. E a expiração, quando o ar sai do sistema respiratório, nesse processo os músculos torácicos relaxam, assim também como o diafragma, ele leva à redução do tamanho, aumentando essa pressão, fazendo com que o ar seja expelido. E chegando na unidade funcional, nós temos os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas, que é um processo denominado também de hematose. Então, o oxigênio é presente no ar em que nós respiramos, que ele é composto de 21% de oxigênio, desse ar respirável. Ele chega até os alvéolos, ele dissolve-se na camada que reveste a estrutura e difunde-se pelo epitélio para os capilares localizados em torno do alvéolo. No sentido oposto, ocorre a difusão do gás carbônico. Então, nós temos uma troca de oxigênio por gás carbônico. Então, esse sangue, ele vem do coração em direção ao pulmão, ele vem carregado de gás carbônico para fazer essa hematose, liberar esse gás carbônico e carregar de oxigênio, retornar para o coração e ser distribuído, né, para o restante do corpo, para os tecidos e órgãos fazerem a absorção e a utilização desse oxigênio. Então, basicamente, a estrutura anatômica e fisiológica simplificada do sistema respiratório, ela se encontra dessa forma. Agora, nós veremos uma situação em que há necessidade da realização de procedimentos quando há uma alteração na questão da permeabilidade das vias aéreas. Então, quando nós temos a perda dessa permeabilidade, nós temos uma obstrução da passagem do ar por algum tipo de objeto ou líquido. Então, ele não permite que a pessoa realize esse processo de inspiração e expiração, acabando nesse momento ficando sem literalmente o ar. Então ela perde essa capacidade da troca gasosa e fica com excesso de gás carbônico dentro do corpo e acaba entrando em hipóxia devido à falta de oxigênio. Então nós temos aqui um procedimento de desobstrução de vias aéreas em vítima com idade acima de 1 ano. Então nós vamos primeiramente na questão da uma obstrução parcial. Então, acontece que ele não obstruiu totalmente, ainda existe uma troca gasosa, ainda tem, mesmo que pouco, mas ele ainda consegue respirar, ainda consegue tossir, consegue falar e consegue chorar. Esse é o momento em que nós vamos verificar que é uma obstrução parcial, né? Essa criança ela acabou se afogando, mas ainda consegue realizar essas atividades. Então, se verificou que ela consegue fazer isso, você vai orientar para que ela continue tossindo e não vai interferir. Então, a própria tosse é um mecanismo de defesa do corpo com que ele faz a tentativa de expelir esse objeto que está obstruindo essas vias aéreas. Então, você vai deixar que a vítima encontre uma posição de conforto, mantê-la em decúbito elevado, né? Deixar ela mais sentada. Em caso negativo, você vai tratar como uma obstrução total. Caso ela não consiga respirar, ela não consiga falar ou chorar. Então você vai observar se seu corpo foi eliminado pela tosse. Caso ele não tenha sido eliminado pela tosse, você tem que persistir, né? Vai persistir a obstrução parcial. Precisa talvez ministrar um oxigênio e transportar essa vítima em decúbito confortável até o hospital. Manter a observação constante, incluindo os sinais vitais. Sempre tem que ficar atento para a questão de uma obstrução total, ao momento em que esse objeto possa se deslocar e obstruir totalmente essas vias aéreas e não permitir mais a respiração dessa criança. Na questão da obstrução total das vias aéreas, vamos observar se a vítima pode respirar, tossir, falar ou chorar. Em caso negativo, vai informar a central de operações e solicitar um suporte avançado de vida. Então, você vai realizar repetidas compressões abdominais na manobra de Heimlich. Então, a manobra de Heimlich ela consiste em compressões abdominais, posicionando-se atrás da vítima, colocando a mão fechada na altura do umbigo e a outra mão por cima, abraçando abaixo do seu tórax e fazendo compressões vigorosas em movimentos de J para dentro e para cima, até que essa desobstrução das vias aéreas
ocorra ou a vítima torne-se inconsciente. Observar que nos casos de vítimas obesas, gestantes, a compressão deve ser realizada na metade inferior do tórax, mas aqui nós estamos tratando de vítimas, geralmente crianças, acima de 1 ano. No caso de uma vítima inconsciente com obstrução, nós deveremos posicionar essa vítima em decúbito dorsal horizontal, então ela vai ficar deitada em uma superfície rígida, fazer a abertura das vias aéreas com manobra mais adequada, vai tentar visualizar esse objeto, em caso positivo, vai fazer uma remoção manual. Caso a vítima continue com obstrução total, tem que ser iniciadas as compressões torácicas imediatamente, sem necessidade de checar pulso, porque ela já obstruiu essas vias aéreas, na sequência ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. Após um ciclo completo de 5 ciclos de 30 para 2, cheque o pulso carotídeo. Em caso de desobstrução ou retorno da respiração espontânea, seguir as orientações dos cuidados pós-parada. A conduta em parada respiratória com pulso. Constatar a ausência da respiração através dos movimentos ineficazes ou ausentes. Então, você vai verificar que não está tendo uma respiração eficaz, ela não está conseguindo ter uma troca gasosa adequada. Você vai checar o pulso central, carotídeo braquial. Se presente, você vai liberar as vias aéreas, colocar uma cana orofaringe e efetuar 2 ventilações, preferencialmente com a máscara de bolso ou o ventilador manual, caso se esteja em 2 socorristas. Não havendo expansão torácica, você vai reposicionar a cabeça na tentativa de melhorar a abertura das vias aéreas. Ela pode estar obstruída devido ao relaxamento do músculo da língua. Então, você vai melhorar a vedação da máscara contra a face sem que ocorra pressão excessiva, pois ele pode prejudicar a permeabilidade das vias aéreas. Você vai estar comprimindo, acabando fechando essas vias aéreas. A conduta em parada respiratória com pulso ainda, efetuar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, no caso de vítimas com idade acima de 8 anos, 3 a 5 ventilações 3 a 5 segundos, sendo 12 a 20 ventilações por minuto, com idade entre 28 dias e 8 anos. E a cada 1 e 1,5 segundos, de 40 a 60 ventilações por minuto, vítimas com idade abaixo de 28 dias. Vai checar o pulso central a cada 2 minutos sem interromper as ventilações. Pulso presente, se a respiração ela é ausente ou ineficaz, vai manter as ventilações e, se pulso ausente, iniciar o procedimento da RCP. Obrigado.